Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as leituras do mês de abril. No mês de abril eu consegui concluir 5 leituras, sendo 2 em livros físicos e 3 e-books. Comparando com os outros meses do ano, esse foi o mês mais fraco, foi o mês que eu li menos. E isso tem um motivo, já que teve um livro que eu praticamente ocupei o meu mês inteiro com ele, então ele me impediu de desenvolver melhor as outras leituras. Eu comecei o mês terminando de ler Down Among the Sticks and Bones. Esse livro é uma continuação do livro De Volta Pra Casa, já foi lançado aqui no Brasil, eu li o primeiro em inglês e esse também aqui no Brasil foi lançado pela editora Morro Branco recentemente, agora em 2018. Quem assistiu o segundo vlog aqui do canal de leitura viu que eu estava lendo esse livro, então eu terminei logo após o término do vlog, acho que 1 ou 2 dias depois que eu terminei o vlog eu já consegui finalizar a leitura, porque o livro é bem curto, apesar de eu ter empacado um pouco na leitura, porque eu achei o começo um tanto quanto lento, acho que o desenvolvimento da história foi legal. Eu não vou falar aqui exatamente sobre o que é, porque tem spoiler do primeiro livro, mais ou menos, então eu prefiro não falar, mas as personagens que foram abordadas eu já conhecia do primeiro livro, essa é uma história que funciona sozinha, mas no começo eu achei um pouco lento, porque fica abordando muitas coisas da vida das personagens que eu não estava muito interessada, só que aos poucos foi desenvolvendo melhor o mundo, a construção de mundo, a ambientação, e eu fui gostando mais, e no fim das contas eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. Depois de Down Among, eu li O Clube dos 8, do Daniel Handler. Esse livro tem resenha aqui no canal, se você não viu, clica aqui nos cards pra poder ir lá assistir a resenha, que eu falo com mais detalhes sobre o que eu achei desse livro. Ele também estava no vlog de leituras que eu estava lendo Down Among, então foram 2 livros que eu estava lendo simultaneamente. Esse livro aqui, lá na resenha, eu explico melhor o que eu achei sobre ele, mas eu gostei com bastante ressalvas, eu tive bastante problema com a protagonista, eu gostei muito do tom sarcástico, eu gostei da maneira que a história foi contada, porém, muitos e muitos problemas com a protagonista, achei ela muito chata e difícil de acompanhar, difícil de gostar. Acabei dando 3 estrelas pra ele. Depois em e-book eu li Sometimes I Lie. Eu tava buscando um thriller pra ler porque eu queria alguma coisa rápida. Geralmente quando eu quero livros rápidos eu tento buscar uns thrillers assim que sejam bem empolgantes. E eu tinha lido boas coisas sobre esse livro. Esse livro ele tem um diferencial que ele é contado do ponto de vista de uma mulher que está em coma. Então ela está em coma, porém ela está consciente de tudo que está acontecendo à volta dela. E aí o mistério da história é tentar descobrir o que aconteceu com ela para ela estar nesse coma e tudo que envolve, todos os segredos que envolvem as pessoas à volta dela. Quando eu li resenhas sobre esse livro, todo mundo falava que ele tinha muitas reviravoltas e que todas eram impressionantes. Realmente, ele tem muitas reviravoltas. Deve ter, assim, sério, umas 10 reviravoltas, assim, grandes na história. Só que eu só fui surpreendida por 2 ou 3. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de descobrir as coisas que acontecem nos livros. Porém, nesse aí não é nem que eu descobri, mas foram aquelas coisas que eu falei, tipo, nossa, só isso? Tem uma reviravolta especial que realmente é muito legal e eu acho muito difícil de alguém conseguir descobrir, porque é algo, assim, que a autora fez de maneira muito bem feitinha e bem pensada, e você é totalmente pego de surpresa quando você descobre. Mas no geral eu achei um thriller muito ok, assim, nada de demais, nada de surpreendente. Então por isso eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Aí agora, depois desse Sometimes I Lie, eu fui ler um livro que é o que, assim, empacou o meu mês e me impediu de ler muita coisa. Esse livro também cheguei a citar no segundo vlog de leituras. Eu estou falando de Um Encontro de Sombras, da V.E. Schwab. Esse livro é o segundo da trilogia Tons de Magia. Eu li o primeiro e fiquei completamente apaixonada pelo mundo e pela escrita da V.E. Schwab, que eu já conhecia, mas foi em Tons de Magia que eu realmente me apaixonei por ela e pela escrita dela. E aqui em Encontro de Sombras, ele é um calhamaço, né? Ele tem quase 600 páginas. E não é um livro muito fácil, porque o começo dele é bem lento. Ele tem um foco principal em uma personagem aqui que a gente conhece já no primeiro livro, e aqui a autora preferiu aprofundar bastante nela. Eu sei que tem muita gente que tem problemas com essa personagem, eu gosto dela, mas tem muitas coisas também nela que me incomodam. Então, assim, foi legal conhecer um pouco mais do passado dela, conhecer um pouco mais dela, assim, no geral, mas também foi meio maçante no começo. O livro só vai começar a ter alguma ação, assim, lá pela página 300, então demora bastante para as coisas acontecerem, e só vai ter realmente aquela coisa de, tipo, você entender pra onde a história tá indo lá no final. Então você tem que esperar aí boas 500 páginas para que você entenda para onde tudo aquilo vai, onde aquilo tudo vai dar. Então eu acho que realmente é um segundo livro, não chega a sofrer da síndrome do segundo livro, mas eu acho que a autora quis seguir aqui um curso um pouco diferente e estreitar mais as relações entre eles, explicar um pouco mais como que eles se relacionam. Então, assim, no geral foi bem legal, gostei. Não gostei tanto quanto o primeiro, porque o primeiro foi muito mais ação, muito mais emocionante, então acabei dando 4 estrelas pra ele. E pra finalizar o mês, bem no finalzinho do mês mesmo, eu li O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Já estava ensaiando para ler esse livro faz bastante tempo, porque já tem aí inúmeras resenhas desse livro pelo Booktube. Quem assistiu o terceiro vlog do canal que eu fiz recentemente, eu estava lendo e eu cheguei a concluir esse livro no vlog. Então foi uma experiência muito bacana, porque eu li ele muito rápido,
Assim, pro meu ritmo de leitura foi uma leitura bem rápida, eu li ele durante uma semana. E o que eu posso dizer sobre ele é que é realmente tudo isso que as pessoas falam. É um livro muito impactante, é um livro que tem uma mensagem muito poderosa pra passar pra todo mundo, independente de raça, independente de gênero, independente de idade. Quem não faz parte do grupo aqui que é representado vai conseguir perceber o privilégio que tem. Eu, assim como algumas pessoas, tinha um pouco de receio de ler, de ficar mal com esse livro, mas apesar dele ter essas mensagens impactantes, o racismo, a violência policial, e como a sociedade lida no geral com isso, apesar de serem assuntos extremamente delicados e fortes, eu acho que a Angie Thomas, ela tem uma delicadeza na escrita dela, ela tem uma leveza, que justamente por ser um livro YA, ele consegue que você leia sem se sentir sufocado. Você fica emocionado e muitas vezes você fica com aquele nó na garganta, mas no geral é um livro extremamente leve, é engraçado, porque a protagonista, a Star, ela é muito engraçada, então ela tem umas tiradas assim muito bacanas, e eu achei legal como a autora conseguiu equilibrar tanto essa coisa impactante, chocante, triste, com os momentos de leveza, sem ficar forçada em momento nenhum. É tudo muito verossímil, eu gostei muito desse livro. O meu único ponto negativo, que assim é pequeno, foi o que me fez assim não favoritar o livro, é porque no final eu estava esperando que tivesse algum grande acontecimento, e apesar de ter um acontecimento grande, eu acho que a resolução dele não foi exatamente aquilo que eu esperava, então eu fiquei um pouquinho desapontada, e aí por isso eu dei 4 estrelas pra ele, mas é um livro que eu recomendo demais pra todo mundo. Eu não vou fazer resenha desse livro porque já tem um monte de resenha boa por aí. Se você ainda tem dúvidas se você deve ou não ler o ódio que você semeia, não perde mais tempo e corre pra ler esse livro, porque vai valer muito a pena. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das minhas leituras. Deixa aí nos comentários caso você já tenha lido ou queira ler algum dos livros que eu citei aqui. Deixa seu like no vídeo pra poder me ajudar na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!